14, versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. 1 Samuel, capítulo 1, no versículo de número 9, que diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só ouvia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. Presta bastante atenção na palavra de Deus. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a perseverança. A palavra de Deus fala no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, que todo aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo de número 14: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E a palavra de Deus fala que a santificação não é só oração e jejum, mas a santificação é a separação do crente para as coisas do mundo. Então o crente tem que estar afastado das coisas do mundo, tem que estar afastado da mentira, tem que estar afastado do adultério, tem que estar afastado da roda dos escarnecedores, tem que estar afastado da prostituição, tem que estar afastado de tudo que desagrada os olhos do Senhor. Então a palavra de Deus fala em 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 15, fala: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que o mundo há, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então a gente não pode ter amizade com as coisas do mundo, a gente não pode ter parceria com as coisas do mundo. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Então nós não podemos colocar coisas imundas nos nossos olhos, ou seja, ficar vendo coisas que Deus não agrada. Como tem muitas pessoas que usam teus olhos para ficar olhando para coisa que entristece o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 5, no versículo 28, se um homem olhar para uma mulher e no seu coração a desejar, já cometeu adultério com ela. Então olhou, cobiçou e desejou, já pecou. Como tem pessoas que ficam olhando pornografia, como tem pessoas que ficam olhando fotos indecentes, como tem pessoas que ficam olhando coisas que desagradam aos olhos do Senhor. Salmo 121, no versículo 1 fala: elevo meus olhos para os montes e de onde me virá o socorro. Então assim, o meu socorro, ele está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevo meus olhos para um monte de problema, para um monte de luta, para a perseguição. Elevo meus olhos para a dificuldade. Mas da onde que vai vir o meu socorro? Da onde que vai vir a minha solução? O nosso socorro, a nossa solução, ela vai vir do Senhor. Então nós temos que olhar para o Senhor. Isaías 45, 22 fala: olhai para mim e sereis salvos. Tem muitas pessoas dentro da igreja que ficam olhando para a vida do próximo, fica olhando para o erro do próximo, fica olhando para o pecado do próximo. E muitas vezes nós temos que olhar para a nossa própria vida. Como tem pessoas também que ficam olhando para o problema, ficam olhando para a luta, ficam olhando para a dificuldade com o olhar da carne. Então se você for olhar, você é problema com o olhar da carne, com o olhar material, você desiste de lutar pelo seu marido, você desiste de lutar pelo teu filho, você desiste de lutar pela sua própria salvação, você desiste de lutar pela restauração do seu casamento, você desiste de lutar pela cura da tua enfermidade, sabendo que para Deus nada é impossível. De tanto que a palavra de Deus fala, Romanos 12, no versículo 12: sedes, pois, pacientes na tribulação
e perseverai na oração. Nós temos que ter paciência na hora da tribulação, gente. Porque no momento da tribulação, Deus está provando a nossa fé. Na hora da tribulação, Deus está trabalhando nossa vida espiritual, Deus está nos lapidando, Deus está nos purificando, Deus está nos transformando. Quando Deus permite a luta na nossa vida, porque Ele quer trabalhar no nosso caráter, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a nossa situação, Ele quer que nós desçamos no salto, como tem muita gente que está pisando no salto. Tem que abaixar o tupete, tem que largar soberba, tem que largar exaltação, tem que largar mentira, tem que largar as músicas do mundo. Como tem pessoas que estão louvando a Deus na igreja, que é uma bênção, mas chega em casa, fica cantando música do mundo, fica falando palavrão. Depois você lê Isaías no capítulo 6, quando Deus chamou Isaías para ser profeta, e ele falou assim: ai de mim, que eu sou um homem de impuros lábios, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem de lábios sujos, de boca suja, eu sou um homem de boca porca. Isaías era um homem de boca porca. Então tem pessoas dentro da igreja que tem a boca porca, que fica falando coisas que Deus não agrada, que fica cantando coisas que Deus não agrada, que fica falando coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que o anjo foi lá e pegou uma tenaz e purificou os lábios de Isaías. Os lábios dele foram purificados. Como também nós temos que pedir a Deus para Deus purificar os nossos lábios. Como tem pessoas que têm usado a tua boca para espalhar contenda. Como tem pessoas que têm usado a tua boca para falar mentira. Como tem pessoas que têm usado a tua boca para difamar, para contender, para brigar, para discutir. Mas a nossa boca foi criada para louvar o nome do Senhor. Aleluia! Salmo 103, depois você lê lá: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Não pode a mesma fonte jorrar dois tipos de água: ou jorra água doce, ou jorra água salgada, ou jorra bênção, ou jorra maldição. Provérbios 18, 21: a morte e a vida está o quê? No poder da língua. Tiago 3,10 fala: não pode a mesma boca jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Então, como tem pessoas que usaram a tua boca também para amaldiçoar o próximo, como tem pessoas que têm usado a tua boca para jogar praga nos outros, mas Deus nos criou para abençoar. Deus nos chamou nessa terra como um canal de bênção. Gênesis capítulo 12, depois você lê. Quando Deus falou com Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da face da terra. Aleluia! Sedes, pois, pacientes na tribulação e perseverai na oração. Se você for ler Gênesis 32, a partir do versículo 22, fala sobre a perseverança de Jacó no vale de Jaboque, onde ele lutou com o anjo a madrugada toda. E o anjo não me larga. Ele falou assim: eu não vou te largar enquanto não me abençoar. Ele perseverou. Como tem pessoas dentro da igreja, ele começa uma campanha de oração, o diabo levanta, aí ele para de orar. Ele começa uma campanha de jejum, o vento assopra, aí ele para o jejum. Ele faz uma campanha na igreja. Hoje é o último capítulo da novela, hoje eu não vou na igreja, eu não posso perder. Quebra a campanha por causa da novela. A novela não vai te abençoar, ela não vai te curar, ela não vai te dar vitória, ela não vai resolver o seu problema. Ao contrário, ela vai te trazer mais problema. Então, como tem pessoas que vêm na igreja, eu vou fazer uma campanha lá de 7 quarta-feira, em favor de uma bênção. Tem pessoas que recebem o primeiro elo, tem pessoas que recebem o segundo, tem pessoas que recebem o terceiro, assim vai. E tem pessoas que a campanha acabou e ela não recebeu ainda. Aí fala assim: sabe uma coisa, eu não vou mexer com esse negócio mais não, porque eu já fiz campanha lá, já tem 6 meses, já tem 1 ano, já tem 2 anos, e até hoje não resolveu meu problema. Mas a palavra de Deus fala assim: sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, fala sobre o dever de orar constantemente, sem nunca desanimar. A Bíblia diz que ali um juiz que não temia Deus e que não respeitava ninguém, mas também havia uma certa viúva que era importunada pelo seu adversário. Ou seja, aquela mulher, o adversário dela não dava paz, o adversário dela não dava sossego para ela. E ela chegava diante daquele juiz
juiz e falava: faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça contra o meu adversário. A Bíblia diz que por algum tempo ele não quis, mas de tanto que aquela mulher insistiu, de tanto que ela pediu, eu falei assim: já que essa mulher me incomoda tanto, eu vou acabar resolvendo o problema dessa mulher, eu vou fazer justiça em favor dessa mulher. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Embora seja tardio para com eles, portanto eu vos digo que depressa Deus fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Deus, ele faz justiça em favor dos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Mas se você está sendo perseguido, se você está sendo injustiçado, você está sendo maltratado, não pode pedir a Deus para Deus fazer justiça contra os seus inimigos. Não pode pedir a Deus para Deus tratar com aquelas pessoas que levantam a mão contra você. Não pode orar a Deus para Deus pesar a mão daquela pessoa que te persegue. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 27: portanto vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem para aqueles que vos aborrecem, orai para aqueles que vos caluniam, orai para aqueles que vos contratam. Nós temos que orar para Deus abençoar, gente. Depois você lê João 42, a partir do versículo 10, que quando Jó orou a favor daquelas pessoas que estavam levantando contra a vida dele, Deus ele mudou o cativeiro de Jó e devolveu em dobro para Jó tudo que ele tinha perdido. Como tem pessoas perdendo tempo dentro da igreja. Ah, Senhor, mata fulano, coloca um câncer no ciclano, pesa a mão no ciclano, você está perdendo o seu tempo. Vou mostrar para vocês na Bíblia que Deus não está nesse negócio. João 9:31. Deus não ouve a pecadores, mas aquele que teme a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Deus não age nesse tipo de oração. E a pessoa que está pedindo mal para os outros, ela está invocando demônio. Quem invoca demônio é macumbeiro. Nós temos que orar para abençoar. A nossa boca foi feita para abençoar.